né? Meu nome é Samuel Cruz, sou psicanalista clínico, pós-doutor em psicologia social e pesquisador junto com a professora Sônia, da Universidade Argentina John Kennedy, na área de psicologia social. E queria lembrá-los que a PUC-Rio tem um programa na área da coordenação de extensão, um programa de formação em saúde mental contemporânea, que está com 2 cursos com inscrições abertas. São os cursos de automutilação, a marca no corpo do sofrimento, e o curso de fisiologia da saúde e da doença mental. Então, inscrições para esses cursos através do site da CCE PUC-Rio, na área de psicologia. Os cursos vão ter início no mês de maio, um no dia 8, outro no dia 13. Então, gostaria que aqueles que tivessem interesse, por favor, deem uma olhada lá, porque os cursos são muito bons e são muito importantes nesse momento em que nós temos a saúde mental no centro das discussões. Bem, no dia de hoje, a nossa roda de conversa vai tratar da estética psicanalítica, e de questões sobre a topologia. E para discutir esse tema, nós teremos aqui a doutora Ana Clara de Coimbra e a professora Patrícia, 2 psicólogas, professora Patrícia Barros. Desculpa, Patrícia, não falar seu nome Imagina. todo. 2 psicólogas que vão trazer para nós aqui alguns conhecimentos e alguns temas importantes para a discussão dessa questão topológica e estética da psicanálise. Eu gostaria, então, bom, primeiro e antes de tudo, quero agradecer à PUC-Rio. Como eu sempre digo, foi minha escola, porque eu fiz mestrado na PUC, fui professor da PUC durante muito tempo e continuo dando aulas na PUC através da CCE. E agradecer à PUC por nos abrigar aqui, por permitir que essas discussões sejam levadas a cabo desde a pandemia, né? Nós começamos lá na pandemia com as rodas de conversa, isso nos permitiu trazer muita massa crítica, construir muita massa crítica e trazer muitas discussões interessantes ao longo do tempo. E continuamos até hoje, então provavelmente estamos fazendo algumas coisas corretamente, pelo menos estamos levantando os temas para a discussão. Então agradecer à PUC por nos abrigar, agradecer a presença da professora Ana Clara e da professora Patrícia, vou chamar de professoras, porque assim ficamos todos mais ou menos no mesmo patamar, somos todos professores, e agradecer a presença de cada um de vocês, que desde esse tempo da pandemia, alguns, né, estão aqui presentes, nos prestigiando e trazendo e dando a importância que merece ter o tema da saúde mental, né, especificamente da psicanálise, mas também discutimos outros temas ao longo desse período, né, para além da psicanálise, né. Fomos discutir saúde mental, por exemplo, na área de gestão, na área de psicologia, de uma forma mais abrangente, na área da estética mais abrangente, ou seja, pensando na estética linguística, na estética cinematográfica. Então, há vários temas aí que foram muito importantes do nosso ponto de vista, e essas discussões que aconteceram desde o período da pandemia, elas se encontram disponíveis no canal da PUC. Então, vocês têm acesso aí ao nosso histórico ao longo desse período. Então, para dar início às nossas questões sobre estética psicanalítica e questões de topologia, eu quero passar, então, a palavra à Ana Clara e à Patrícia para fazerem suas apresentações e depois para começarem a falar sobre o tema. E, a partir daí, nós estabelecemos, então, um diálogo, né? Eu entendo que, se nós formos olhar lá para trás e pensar em Freud, né, uma das grandes contribuições do Freud foi exatamente nos trazer a teoria psicanalítica, aliás, foi a grande contribuição, mas a teoria psicanalítica como um pensamento disruptivo, um pensamento que foi capaz
de subverter, ou que foi capaz de, no mínimo, fazer com que aqueles que lidavam com a área psi, né, pudessem ter, e mesmo aqueles que não lidavam, pudessem ter um instrumental, uma ferramenta, uma área de pensamento completamente distinta em termos metapsicológicos daquilo que nós tínhamos à disposição até então. Portanto, as tópicas freudianas, né, elas são fundamentais para que nós possamos compreender essa linguagem, essa arte, essa ciência, como vocês quiserem, né, podemos discutir isso também, mas essa abordagem a questões do sujeito, né? Então, nós temos aí, a partir de Freud, dos seus seguidores, de Lacan, né, quando nós falamos de topologia, é quase impossível não pensar em Lacan, né? Mas, centrando lá nas tópicas freudianas, né, nós temos ali o início da compreensão de um sujeito que é um sujeito desejante, um sujeito da falta, né, um sujeito faltante, e, como eu sempre digo, disse isso no curso de formação há pouco tempo, ainda bem que nós somos sujeitos faltantes, ainda bem que somos todos, ou esperemos que sejamos todos neuróticos, né? Porque assim conseguimos avançar, conseguimos viver com qualidade de vida e lidar com essa instância chamada inconsciente, né? O Freud que, inclusive, nos mostra que não temos controle sobre tudo aquilo que fazemos, pelo menos não do ponto de vista consciente, né? O Freud que vai nos apontar uma das feridas narcísicas da humanidade e como eu sempre gosto de levantar, é o Freud que compõe a escola da suspeita, né? Freud, Nietzsche e Marx. Então, são três autores que são fundamentais para que a gente questione não só a nossa posição como indivíduos, mas também a nossa posição como indivíduos dentro da sociedade, a nossa posição na vida. Então, é sempre interessante nós termos referências a esses autores que fazem com que nós pensemos a nossa posição no mundo. Então, sejam bem-vindas, Ana Clara e Patrícia. Vou passar, então, a palavra para que vocês façam as apresentações. Primeiro a Ana Clara, depois a Patrícia, e vamos adiante. Então, eu sou a Patrícia Barros, é isso aí que o Samuel falou, a gente construiu um espaço aqui, porque começamos desde 2020, em plena pandemia, discutindo vários assuntos que foram pesquisados, né, que não vieram à toa, que foram construídos, conectando esses assuntos cada hora com um profissional diferente. Então, eu já tive com psicanalistas, com pessoal de gestão, de RH, falamos das empresas na pandemia, do trabalho remoto, e eu vejo hoje, esse dia de hoje, como uma extensão, assim, eu acho merecido voltar a falar da psicanálise remota, desses ajustes, fazer provocações a vocês e compartilhar algumas experiências também. E eu sou psicóloga, psicanalista, trabalho numa empresa, numa organização, sou mestranda na área de educação e também especializada em psicologia jurídica, já transitei por aí, e, enfim, é por aí. Alguns de vocês talvez já devam conhecer, né? Assim, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu fiz muitas rodas, né, de 2020 a 2021. 2022 meu ritmo já foi diminuindo, assim, engajada em outros projetos, e hoje, nesse ano de 2023, é a minha primeira roda aqui, e eu já rodei com a Ana Clara em outras circunstâncias, a gente trabalha muito por aí em outros projetos e foi muito bacana, assim. Então, eu estou segura que acho que a gente vai produzir coisas interessantes. Bom, gente, eu sou Ana Clara, né? Sou psicóloga, estou falando distante, eu acho que da maioria das pessoas, estou falando aqui de Goiânia, em Goiás. Sou psicóloga,
me formei na Universidade Federal de Goiás, fiz mestrado na UNB, Universidade de Brasília, trabalho como pesquisadora. Hoje estou em um projeto, a maior pesquisa do mundo em psiquiatria genética, o que me coloca em uma posição interessante de falar, né, ao mesmo tempo em psicanálise e estar ali atuando também nessa outra vertente. Pesquisa conduzida aí pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. E atuo na clínica como psicanalista também, além da pesquisa científica. Também rodo por aí, né, Patrícia? Temos vários projetos paralelos nessa parte da academia, que é uma parte que me interessa bastante. E é isso, assim, espero que a gente consiga hoje fazer uma troca, né, desse assunto desafiador que nos foi proposto, né, pela PUC, mas é um prazer imenso estar aqui com vocês e tentar fazer com que a gente faça uma construção, assim. Digamos que é um tema muito abrangente e que o intuito não é necessariamente a gente conceituar, né, todos os tópicos que vão passar por aqui, por essa discussão, mas a gente entendê-los, né, entender o que eles representam na formação dos sujeitos, para que a gente consiga, de uma forma aí inconsciente, ter um significado de tudo isso que a gente vai trazer. Então, falar sobre a estética, né, psicanalítica, eu acho que a gente precisa entender o contexto em que a psicanálise se dá, né? Eu acho que esse é o primeiro exercício, tentar rever lá atrás onde é que Freud se inquieta e faz um rompimento, né? Quando a gente se lembra que ele era médico e que algumas coisas na medicina começam a deixá-lo inquieto e fazem com que ele tente produzir um outro saber, né? E para a gente começar a falar sobre isso, enquanto eu estava pensando em como que eu ia estruturar, né, uma fala tão abrangente em pouco tempo para vocês, eu recorri aí a uma das primeiras publicações, né, que Freud faz, que é o tratamento psíquico ou anímico. Esse título está pela editora Imago, não sei se é padronizado. E vou trazer aqui para vocês um pequeno trecho que para mim faz muito sentido para a gente começar essa conversa. Esse trecho diz o seguinte: Freud começa discutindo assim: após um período bastante infrutífero de dependência da chamada filosofia da natureza, a medicina, sob influência propícia das ciências naturais, fez seus maiores progressos, tanto na qualidade de ciência como na arte. Ela desvendou a composição do organismo a partir de unidades microscopicamente pequenas, se referindo às células, aprendeu a compreender física e quimicamente cada um dos processos, né, distinguindo aí as funções vitais do nosso organismo, distinguiu as modificações visáveis e palpáveis das partes do corpo em consequência dos diferentes processos patológicos e descobriu, por outro lado, os indícios pelos quais se revelam os processos patológicos, entranhados a fundo em um organismo vivo. Desvendou ainda um grande número dos micróbios patogênicos e, com a ajuda dos conhecimentos recém-adquiridos, reduziu extraordinariamente os perigos das intervenções cirúrgicas mais graves. Todos esses progressos e descobertas diziam a respeito ao aspecto físico do ser humano. E assim, em consequência de uma linha de raciocínio incorreta, diz Freud, mas facilmente compreensível, os médicos passaram a restringir o seu interesse ao corporal, né, ao corpo, e de bom grado deixaram aos filósofos, a quem menosprezavam, a tarefa de se ocuparem do anímico. Né? Então, assim, esse texto é um texto extremamente interessante para a gente entender um pouco de topologia, porque é onde Freud se inquieta em fazer essa cisão entre a psiquiatria e o que ele vai vir ainda a chamar de psicanálise.
esse texto foi escrito em 1905 e já nessa época ele estava ali fazendo um movimento de reconhecer os avanços da ciência, né, da medicina, tudo o que foi possível construir através dessas ciências da natureza, né, do positivismo, perdão, de uma ideia cartesiana em que divide, né, corpo e mente, e começa a se implicar de será que esse raciocínio é correto? Né? Será que é possível fazer essa desvinculação entre mente e corpo? Será que é possível a gente só mergulhar no corpo e deixar a outra coisa, né, para outro alguém, para outra profissão? Como se pensar em saúde fazendo essa distinção? Como fazer essa implicação? Então, ele faz um reconhecimento que legal, avançou muito, né? A ciência, a medicina, tem uma dominação. Ao longo do texto, é muito interessante também que ele vai discutir, não com esse conceito, claro, mas uma visão, assim, que eu acho que leva de uma forma muito similar à ideia que o Foucault vai trabalhar na discussão do conceito de biopoder, né? Foucault vai trabalhar esse conceito lá em 1976, em que ele cria ali um conceito que diz sobre o estado de vida de uma população, né, sobre produzir corpos economicamente ativos, politicamente dóceis, né, e vai discutir ali sobre um outro aspecto sobre essa valorização, né, esse imperativo da medicina na nossa sociedade enquanto quem detém todo o conhecimento do corpo. E Foucault vai falar sobre isso lá na década de 70, se eu não me engano. Então, Freud começa uma ideiazinha ali em 1905, e na medida que a sociedade evolui, que a medicina evolui, vem outros teóricos ali da sociologia, né, das ciências humanas, que começam a fazer esse questionamento, né, do que é isso, do que é esse imperativo desse corpo como uma máquina que funciona, que padroniza e que faz sujeitos produzirem e serem dóceis, né, serem adaptáveis. Então, eu acho que é nisso que Freud se inquieta nesse primeiro momento. Então, o que ele discute, assim? Que tudo que escapa, né, ao que é anatômico, ao que é biológico, ao que é considerado um organismo humano, será que a medicina dá conta disso? Né? Será que as ciências naturais dão conta disso? Né? E aí ele vai trazendo que isso que escapa ao corpo, ao anatômico, é aquilo que é considerado anímico. Né? Ele trabalha com essa palavra no texto. E que isso que é considerado anímico, né, justamente esse gap que abre espaço para a psicanálise existir. E aí eu vou até pegar um pouco a fala, né, do Samuel, que ele começou dizendo sobre um saber que é disruptivo, e aí Freud começa a fazer isso ali em seu tempo, rompendo, né, com coisas que já estavam muito consolidadas, e também pegando a frase do Samuel, que é difícil de falar topologia sem a gente inserir Lacan nessa conversa, né? Eu acho que Lacan é um teórico que ele é freudiano, ele é o mais freudiano de todos, porque ele nos permite ali, a partir de suas análises, entender, fazer construções, né, outras construções que complementam o que é que Freud estava discutindo ali em todos aqueles textos, né? E tem um texto do Lacan, que é o A Ciência e a Verdade, em que ele vai trazer justamente assim a ideia de que esse sujeito da ciência, né, esse sujeito aí das ciências naturais, esse sujeito aí que precisa de respostas, né, concretas, que as coisas precisam se ligar, enfim, é o mesmo, o sujeito que a psicanálise opera é esse mesmo sujeito da ciência, né? Querendo dizer que todos nós operamos com seres humanos, mas que nesses seres humanos existe aí uma complexidade que é difícil um saber, uma área de saber dar conta desse todo, né? Então, Lacan vai trabalhando muito, e Freud, assim, nessa concepção do que é a psicanálise, sobre... Eles vão discutindo como se fosse assim, que surge uma invenção, se a gente parar para pensar. Né? Esse conceito trazido pelo Descartes,
corpo versus mente, essa separação, ela vem a partir de uma separação didática, né, que é possível para se entender qual que é o objeto que se vai apreender, mas, no real, a gente sabe que é impossível separar o que só é da ordem do corpo e o que é da ordem de outra coisa, né? E aí essa outra coisa a gente vai ver nos estudos, nos escritos, que tem hora que se chama de anímico, tem hora que se chama de psíquico, emocional, mental, alma, personalidade, enfim. É tão abstrato que é uma coisa que nem nome específico tem. E aí Freud se implica muito nesse processo, né, de, corpo é um organismo é corpo, mas como que eu vou separar mente e corpo se um não existe sem o outro? Então, é curioso a gente pensar nessa distinção, que a gente entende que ela é didática, mas como é que nós vamos apreender um objeto sem que a gente consiga compreendê-lo, né? Tentar apreendê-lo enquanto um organismo único, né? Enquanto uma coisa completa. Enfim. Então, o Freud traz essa discussão sobre os avanços da medicina e sobre cada vez mais, né, ter mais especialidades, ter mais formas de recortar esse corpo, só que ele faz isso contextualizando que o saber da medicina ele não vai dar conta de tudo. É como se Freud, nesse momento, fizesse um corte, né? Olha, eu usando o corte da psicanálise, mas assim, fizesse um corte científico mesmo, em que ele propõe operar fora desse recorte, mente versus corpo, que ele não acredita. E que é o que é vigente e o que é o que guia ali esse saber médico, né? E a partir desse momento que ele começa a teorizar de que existe uma outra coisa, de que não é por aí, é quando ele começa a fazer com que venha essa psicanálise, né? Que ele vai trabalhar como metapsicologia. Em que ideia que a gente pode pensar sobre isso, assim, tentando falar de uma forma mais explicativa, né, com mais exemplos. A gente vê que hoje em dia, sempre que alguém busca, né, um atendimento médico, se faz um check-up total aí desse sujeito, né? Tem que tirar um scan completo desse corpo para entender como é que ele funciona, como é que ele existe, e a partir dos parâmetros que já são pré-definidos, se esse corpo está funcionando ou se esse corpo precisa de conserto, como se fosse assim. E aí, em geral, se não tem nada ali para ser consertado, é o momento em que a medicina procura a gente, né? É o momento que o paciente chega, às vezes, no consultório. Hoje em dia, nem tanto mais, eu acho que a pandemia deu uma mexida com todo mundo e fez com que todo mundo se movimentasse muito mais em busca, né, de análise, de psicoterapia, enfim. Mas, em geral, né, se busca aí essa ciência natural, essa ciência médica, e quando não se pode fazer nada, se encaminha para nós que vamos dar conta dessa lacuna, dessa outra parte que, por mais que a medicina faça pose, domine muita coisa, quando a coisa pega, quando ninguém tem explicação, eu acho que você precisa de um psicólogo, eu acho que você precisa de um psicanalista para entender isso aí, porque esse corpo está funcionando, então não tinha que estar dando problema nenhum. Então, o Freud se inquietava muito com isso, né? Com essa lacuna, com isso que sobrava. E como que nós trabalhamos? A gente trabalha com a escuta, né? A escuta é uma das nossas ferramentas de trabalho, e que faz com que a gente tente apreender o que é que não se tem nesse concreto. Que saber é esse que fica solto, mas que interfere, que atravessa diretamente no corpo, Ana Clara, né? Sim, posso fazer só claro. eu acho interessante a gente pensar, no caso do Lacan especificamente, né, porque o Lacan ele transita por várias áreas na construção da sua teoria, que é a freudiana, né, tem lá um momento do retorno a Freud, né, da releitura de Freud, mas ele se encanta lá pelo Lévi-Strauss, se encanta, né, pelos estruturalistas, ele transita, ele traz a linguística, né, especificamente para a questão
analítica, para a estruturação do inconsciente como linguagem, mas ele vai também para a área da matemática, de certa forma. Quer dizer, ele não é um matemático, há algumas críticas que são feitas a determinadas postulações, mas também precisamos entender que os seminários foram escritos pelos alunos, né? Então, são textos também muito difíceis e muito realmente muito pesados para serem entendidos, até porque eles não são escritos didaticamente, né? Eles não são escritos por um curso de formação, assim como os textos do Freud, né? Que, embora pareçam fáceis, né? Eles vão e vêm ao longo do tempo, o conceito é de um jeito, depois o conceito é de outro jeito. Mas, voltando à história do Lacan, para eu não me perder, é interessante como ele tem essa abordagem mais, vou chamar aqui de holística, né? Ou seja, ele busca conhecimentos de várias áreas, né? Mostrando aí o que hoje a gente fala, né? Que o sujeito é um sujeito biopsicossocial, não tem como você compreender o sujeito somente a partir do conhecimento médico, somente a partir do conhecimento psicológico, psicanalítico, sociológico, né? Então, a importância da gente ter um olhar que seja um olhar receptivo a todas as áreas. É claro que a gente não domina todas as áreas, mas a gente pode ter, pelo menos, essa receptividade que permite que o sujeito seja visto sob diversos ângulos, né? Cada um, claro, tratando da sua área, mas vendo essas possibilidades. Uma outra coisa, a partir do que você falou, que você trouxe o Foucault, né? O Foucault lá na história da sexualidade, né? O Foucault que é importante para a sociologia, o Foucault que é importante para a psicologia e que é importante para o direito, por exemplo, né? Para o direito penal, a partir do vigiar e punir, da microfísica do poder, né? O Foucault que é importante para a gente compreender a sociedade. Só que eu queria fazer aqui um contraponto, né, com o Marx, porque o Marx, nós estamos falando, o Marx é do século XIX, né? O Foucault vai falar do biopoder como um conceito, né, como um conceito em que, em última instância, como você trouxe, né, há um domínio médico, um domínio desse saber sobre o sujeito, esse sujeito que vira um sujeito pacífico, entre muitas aspas. E o Marx traz também, lá no século XIX, a figura de um sujeito, né, ok, historicamente determinado, estamos falando de materialismo histórico, etc. e tal, mas de um sujeito que é dominado e que precisa tomar consciência de onde ele está no mundo, do ponto de vista Uhum. sociológico e do ponto de vista econômico também. Só que é claro que na questão do Marx aí entram outros aspectos, né? Aspectos políticos, aspectos econômicos que talvez dificultem, por conta de tudo que aconteceu depois, né? Dessa dicotomia comunismo-capitalismo, embora o que aconteceu de comunismo não tenha a ver com o pensamento do Marx, né? Isso é uma outra história, dificulte dar a importância, dificulte que as pessoas deem, as pessoas, pelo menos parte da sociedade, dê a importância ao pensamento do Marx como um pensamento que seja também disruptivo, porque foi. Né? Então, dois pontos. Um é que, quando você trouxe essa questão do todo, né, da psicanálise sendo uma área de saber que vai dar conta, olha, isso aqui a medicina não dá conta, mas sabemos que o biológico é também importante, né? Algumas coisas, e você está na psiquiatria genética, obviamente temos aí o biológico como sendo fundamental também, né? Mas há coisas que a medicina não dá conta, ou que são eventualmente determinadas, ou que são desencadeadas por questões psíquicas, né? E essas questões psíquicas vão gerar, então, reações muitas vezes biológicas, e a partir daí, ou seja, mesmo que você trate biológico, se você não tratar a questão psíquica, a coisa não anda. Então, primeiro, voltar a destacar o Lacan como sendo uma pessoa que vai buscar conhecimentos de muitas áreas, né? O Freud também, obviamente, o Freud vai buscar na filosofia, o Freud dialoga, de certa forma, com Hegel, o Freud dialoga com vários filósofos. Como isso é importante para que a gente entenda o sujeito como biopsicossocial, né? Há quem traga também aí a dimensão espiritual, mas aí eu deixo isso de lado.
que é mais complicado discutir, e como alguns autores que são importantes na teoria do conhecimento, muitas vezes são deixados de lado, às vezes por preconceito. Então é importante que a gente também tenha um olhar receptivo para todos os autores, porque até para criticar você precisa conhecê-los. Então não é só esse. Uhum. Certamente. É bem bacana os seus apontamentos, Samuel, e até para esclarecer que a minha fala vai no sentido de tentar traduzir as inquietações do Freud na época, que eram assim, ó, a gente já tem certeza da importância do biológico aqui. É isso, olha o que se deu, né, nos últimos anos, e isso é incrível, e olha os avanços, estamos prolongando a vida, conseguindo dominar aí muito mais o que se chama de corpo, mas será que é só isso? Né? Será que o que está em jogo? O que na nossa história, o que na nossa sociedade, o que nas nossas estruturas de poder acabam interferindo na construção desse psiquismo? E quem vai dar conta desse psiquismo? Então ele começa a se inquietar nisso e começa a fazer ali toda essa construção da metapsicologia para tentar trazer uma nova área de saber. Né? Não que alguma seja melhor ou pior que a outra, mas que a partir dessas inquietações ele fala, não, mas não é um todo. Vamos tentar dar outros recortes aqui para a gente conseguir dar conta disso. E enquanto eu estava pensando assim, qual caminho eu vou percorrer na minha fala, com certeza, Marx é fundamental nesse processo, né? A gente falar sobre materialismo histórico, entender onde a gente está, é fundamental. A minha pesquisa do mestrado foi sobre o processo de medicalização na sociedade contemporânea e na saúde mental, mas aí é um leque que a gente vai, né, se perdendo, então tentei ir por um caminho em que a gente conseguisse discutir de uma forma mais tentando mapear, né, esse processo da construção da psicanálise. Então, nessa do Lacan, que, como eu estava dizendo, né, que ele vem falar que esse sujeito é o mesmo sujeito, né, é o mesmo sujeito da ciência da medicina, é o mesmo sujeito da ciência da psicanálise, e que a gente e começa a teorizar a importância da gente fazer essa integração e não essa ruptura, porque é essencial que a gente consiga entender esse sujeito como um sujeito social, como um sujeito biológico, né, e como um sujeito psíquico. E aí eu acho que é legal trazer Lacan de novo, porque como o Samuel estava falando, ele vai em todas as áreas, né? Ele vai em matemática, ele vai na linguística, e tem um texto dele que é a função e campo da falha da linguagem, que vai justamente nesse ponto que nós estamos discutindo, porque como eu estou dizendo como estou dizendo aqui na nossa conversa, que uma das ferramentas que temos é a escuta, né? A outra ferramenta que temos para tentar acessar isso que é psíquico, né? Isso que não é corpo, isso que não tem um mapa, a gente vai falar sobre a fala, né? Tentar pensar a ordem do psíquico, em que, pegando ali no texto de Lacan, em que ele vai dizer que a gente trabalha com a função da fala, que está dentro do campo da linguagem. Né? Então, portanto, o que eu estou querendo dizer? Além da escuta, outro instrumento da psicanálise é a fala. Porque o que provém dessa fala? A gente pode pensar que a fala é como se fosse a materialização do psiquismo. É o único acesso que a gente tem. Né? E como que essa fala materializa o psiquismo? Pela palavra. Então, a Freud tem essa percepção de que a palavra é o principal instrumento de trabalho para tentar abordar essa parte do psiquismo. Recentemente eu estava em um atendimento e eu achei muito curioso um relato, né, de uma paciente dizendo, não, mas a fulana curtiu minha publicação só porque ela estava querendo me passar essa e essa mensagem. E olha que curioso, né? Como que ela sabe qual a mensagem que a outra pessoa queria passar sem ter acesso à fala, sem ter acesso à palavra? Né? Então, é meio que essa construção que a gente pensa sobre como ter acesso a esse psíquico, a essa ordem, se não através dessa ferramenta. E nesse texto,
né, do tratamento anímico que eu estava falando para vocês, o Freud ele vai trazer muitos exemplos fazendo essa ligação entre corpo, mente, como a palavra toca esse corpo, né? O que a partir da fala, né? Como que a palavra vai afetar esse corpo, e começa a trabalhar isso, mas Lacan vem com muito maior clareza, dizendo que a palavra ela é carregada de significados, né? É como se fosse assim, a gente tem uma percepção de que o que Lacan vai chamar ali de significante, ele está se referindo à junção de letra, de fonema, de signo, de todo esse emaranhado que é representado através da fala. Então, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês agora várias palavras e vocês conseguem fazer uma conexão entre os sons que eu falo, as letras que eu estou juntando, sobre o que isso significa. Mas eu tenho certeza que para o Vitor é uma coisa, para a Juliana é outra coisa, para o Alexandre é outra coisa, para a Patrícia, para o Samuel, cada um vai receber esse significado, né, de uma maneira diferente. Então, essa junção dessa ferramenta que a gente tem, que é a palavra, é o que cria uma representação no nosso psiquismo. Então, nós somos formados com base nessa junção de palavras, né, que é a linguagem. E essa linguagem, ela não vem do nada. Ela carrega uma série de significados que vão se inscrever em cada pessoa de uma maneira diferente, apesar, né, de terem um direcionamento, cada um vai receber isso de uma maneira diferente, e a partir disso que a gente consegue fazer esse acesso ao psiquismo, né? Então, o que Freud e Lacan eles começam a discutir assim, que tem algo que opera no ser humano, que tem a ver com esse anímico, que tem a ver com esse psiquismo, que afeta esses sujeitos, esses comportamentos, esses corpos, afeta a maneira de nós existirmos, né? E aí ele traz assim alguns exemplos que são interessantes, em que no pós-guerra tiveram-se vários artigos que foram publicados analisando grupos de soldados derrotados e grupos de soldados que foram vitoriosos, e descobriu que havia uma diferença, né, em que os derrotados eram mais propícios a desenvolver doenças do que os vitoriosos, apesar deles terem passado situações semelhantes. Então, isso o inquieta, né? Que estado é esse? Que humor é esse? Que estado anímico é esse que faz com que interfira nesses sujeitos? Então, e a gente não precisa pensar nesse contexto que Freud escrevia naquela época, a gente pode falar sobre hoje, por exemplo, quando a gente vai pensar na psicossomática, né, em pacientes com dores crônicas, em que tem um lugar em que a medicina alcança e ajuda, mas que há um limite e que precisa de um complemento de um outro lugar para conseguir ter acesso ao que é isso, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa distinção entre corpo e mente, a gente consegue, por exemplo, pensar assim, qualquer pessoa consegue avaliar ou consegue julgar, vamos dizer assim, o que é o corpo, por exemplo, de uma pessoa feliz, né? Como é que uma pessoa, o corpo que eu falo o todo, né? Não a expressão, não o rosto, mas como é que uma pessoa feliz se porta, né? Como é que uma pessoa que está triste, ou que está irritada, ou que está com raiva, a gente consegue ter essas percepções que começam a demonstrar que não é só um corpo que está ali funcionando, que tem todo esse aparato por trás, né? E que, mesmo que esse corpo funcione muito bem, a gente tem outras maneiras, às vezes, de demonstrar
que nem tudo está bem. Por exemplo, as doenças crônicas intestinais, né, gastrite nervosa, queda de cabelo. A gente passou aí recentemente por uma pandemia de queda de cabelo, seja por efeito colateral da Covid, ou seja pelo estresse, né, pelo mal-estar, por tudo que nós passamos. Então, é exatamente em tentar achar essa lacuna, essa tradução entre uma coisa e outra, que a psicanálise começa a se implicar e que, através da ferramenta da palavra, nós conseguimos tentar fazer esse link, né? Então, o que Lacan vai fazer de construção é sobre o inconsciente ser representado pela linguagem. Porque tudo isso que a gente absorve, tudo isso que a gente tenta, de alguma maneira, passar de mensagem, de conteúdo, de tradução desse psiquismo, desse corpo que nos representa, só é possível por meio dessa linguagem, e essa linguagem está vinculada a coisas muito maiores, né? Ela é representação de significados, de signos, de cultura, de costumes, de significantes também, ou seja, em uma cultura uma coisa quer dizer pode ser bem vista, e na outra cultura essa mesma coisa pode ser completamente diferente recebida, né? Pode ser mal vista. Então, é através dessa ferramenta que a gente tem acesso a isso que ele está trabalhando como inconsciente, né? Se a gente pensar que a fala, ela, assim como a dor, é uma função de comunicação de um corpo que quer manifestar algo, a fala, ela também tem uma função de comunicação, mas essa comunicação tem alguma coisa que está endereçando a um outro, a uma outra pessoa, a uma outra instância. Enfim, quando a gente vai falar qualquer coisa, né, quando eu formulo uma demanda, eu preciso me dirigir a alguém. Ainda que esse alguém seja uma voz dentro da minha cabeça. Eu preciso tá me dirigindo a alguma coisa, né? Então, é essa construção da linguagem que vai fazer com que a gente consiga ter uma formação do inconsciente, né? Do que está em jogo, através dessas palavras que eu estou falando. Então, quando a gente pensa em linguagem, a gente está pensando de experiências com simbólicos compartilhados. Eu não aprendo a falar do nada, eu aprendo a falar com alguém, com um outro, né? Que em geral pode ser esse primeiro cuidador. E isso que esse outro me ensina está carregado dessa questão da cultura, né? Dessa questão das normas sociais e daquilo que vai nos implicar, daquilo que vai nos afetar. Então, essa linguagem que a gente interioriza vai afetar diretamente os nossos comportamentos. Como que a gente se sente, como que a gente comporta, como que a gente se manifesta, como que a gente tem acesso a esse psiquismo, como que esse outro tem acesso a esse psiquismo. Então, é por trás dessa linguagem que tem várias informações que estão ali. A gente que sabemos, mas não sabemos tanto assim, né? Que estão ocultas, que é o que a gente chama de investigação inconsciente. Então, aquilo que marca o sujeito, assim, ele vem à tona nesses pedaços de palavras, nesses restos de palavras. Pode ser uma entonação diferente, pode ser uma parte de uma palavra, ou nos jogos de sentidos que às vezes a gente usa, né? A gente usa uma mesma palavra para se referir a uma coisa engraçada ou a uma coisa ruim, né? Então, é como se fosse um emaranhado que ele está encadeado a esses simbólicos coletivos, a essas experiências que a gente carrega no passado. E isso que a gente introduz, essa linguagem que a gente começa a utilizar, ela fica ali em torno de um vazio, que aí isso é o que é do eu, né? Que é do sujeito, que é do ego. Então, o que eu estou querendo dizer? Esse sujeito, ele não se cria só pela aprendizagem dessa cultura, e ele também não se cria só por uma essência, né? Por algo que é dele, por algo que ele imprime na sociedade.
é algo muito misturado quando a gente vai falar sobre o que é inconsciente, sobre o que é ego, né? Sobre o que é o eu, super-eu, enfim. E é exatamente nessa lacuna, nessa falta, nesse vazio que às vezes a linguagem não preenche, que às vezes esse sujeito não consegue se imprimir, se expressar, que a gente vai fazer essa escuta, que é a outra ferramenta que eu estava mencionando com vocês que a gente trabalha, né? Então, vamos pensar isso na prática, assim, eu acho que fica mais fácil. E Lacan vai trabalhando muito esse aspecto que eu estou discutindo com vocês agora, porque ele traz muito se referindo ao bebê como um pedaço de carne, né? Ele fala que aquilo que nasce é só uma carne, não é um sujeito, não é uma pessoa, é um pedaço de carne que nem sabe que é um bebê e que nem sabe quem é o outro, e que muito menos sabe o que é essa tal dessa linguagem. Ele não entende o que está dentro dele, o que está fora dele, né? E é a instituição familiar, né, vamos colocar generalizando, que começa a preencher esse pedaço de carne, que começa a, como se fosse assim, propiciar que ali surja um sujeito, que ali tenha a possibilidade de ter essa junção que eu disse, desse vazio entre o que é a essência daquele pedacinho de carne e entre o que é social, o que é cultural, o que é expressado através da linguagem. Então, essa família, por exemplo, ela vai cuidar, ela vai dar banho, ela vai satisfazer as necessidades vitais, e ela vai erotizar, né? Erotizar esse bebezinho, né? Vai interferindo, né? Vai modulando as representações que vão estar marcadas ali futuramente nesse bebê a partir dessas primeiras experiências. Então, o que acontece? Esse bebê, ele começa a lidar com esse desamparo de uma forma simultânea em que ele começa a se endereçar para um outro. Porque ele está entendendo, primeiro ele é só um pedaço de carne e não entende diferença de nada, e de repente ele começa a assimilar, né, que existe uma falta, que existe, se eu estou com sede, está me incomodando, tem alguma coisa aqui. E de repente tem um outro que me traz água. E de repente tem um outro que me traz uma água sorrindo. Diferente do outro que me deixa com sede, mesmo estando ali, não vai lá e não vai me dar água. Então, nessa construção dessas primeiras satisfações, acontece esse processo de formação do desejo, que é o que a Patrícia está colocando, né? De erotizar aquele serzinho a se endereçar um outro, a fazer alguma coisa, a virar alguma coisa nesse mundão aí. Então, esse desejo, ele sempre vai estar vinculado à falta, né? Que está dizendo aí sobre a nossa incompletude, sobre essas lacunas que não se fecham e que vão ser ali estruturantes para como esse bebê vai lidar com todas as demandas no futuro, né? Então, vamos pensar, quando um bebê chora, ele, mesmo que com fome, ele não chora só porque ele está com fome. E é isso que começa essa construção desse sujeito complexo, né? Que é o ser humano. Ele chora porque ele está endereçando alguma coisa a um outro que vai fazer alguma coisa. E é quando isso começa a acontecer que começa a se estruturar um eu ali, né? É esse desejar por meio desse outro e não só necessidades. Eu gosto muito de falar no consultório a expressão "você tem fome de quê?", porque isso elucida muito como que é nosso funcionamento, né? A gente está com fome, não é só abrir a geladeira ou o armário e comer o que tem ali. A gente tem fome de sorvete, a gente tem fome de, sei lá, de macarrão, a gente tem fomes muito específicas. Então, a gente está dizendo ali de um desejo que não é somente sobre necessidade, que é algo muito além, né? E que todo esse emaranhado da formação desse eu vai estar muito vinculado à questão dessa necessidade, à questão da demanda e à questão desse desejo, é como se fosse uma tríade, né? Que vai se unir ali para formar todo esse enredo
para que ele desenvolva essa linguagem, para que ele consiga se endereçar ao outro, para que esse endereçamento faça sentido, visto que essa linguagem ela tem que ser compreendida pelo outro, e para que ele, a partir desse endereçamento do outro nele, também comece a fazer, né, essa assimilação. E nesse jogo, nessa trama, não é só sobre como o outro vai corresponder, né, esse endereçamento. A gente está falando também sobre como esse bebê vai corresponder a essa necessidade do outro. Então, é uma trama que está muito emaranhada. Então, a gente falar sobre consciente, inconsciente, eu, super-eu e isso, é tudo muito emaranhado e que não pode ser, assim, compreendido de uma forma particular. Sem um, não tem a existência de outro componente. Né? Então, para eu estruturar eu preciso de uma linguagem, eu preciso de entender necessidade, demanda e desejo, eu preciso me diferenciar do outro, eu preciso, a partir da aprendizagem dessa linguagem, entender como me fazer claro, como me comunicar de uma forma que faça sentido nessa cultura. E eu preciso também saber reagir àquilo que acontece, né? Que aí entra a instância do super-eu. Poxa, desse jeito aqui, se eu me comportar assim, não vai funcionar, porque isso não é bem aceito, isso não é bem quisto. Né? Então, a gente tem aquela voz ali, aquele grande outro que está falando como é que a gente deve ir, e em contrapartida, aquela essenciazinha, aquela faísca que eu disse para vocês que tem naquele pedaço de carne, é representada por isso, né? É isso que a gente não consegue traduzir, que falta é essa. E é essa implicação que eu estava tentando trazer quando a gente vem falar, por exemplo, das ciências médicas, né? Quantas e quantas vezes você fala, não, mas está tudo bem com você. Você fala, não tá, tem alguma coisa errada, né? Tentando traduzir isso que não é dito, isso que é da ordem de um desejo, de uma necessidade, de uma completude que a gente não consegue, né, localizar. Então, tudo isso, para se estruturar, existe um jogo, por isso que eu estava falando dessa trama para vocês, que na psicanálise a gente vai trabalhar muito sobre a demanda do amor, né? Sobre esse endereçamento do outro, sobre o endereçamento do outro em nós, em se implicar pelo que vem do outro para conseguir se estruturar como um sujeito no mundo. Então, por exemplo, quando a gente está falando do bebê, né, não é só a mãe dar o peito ou não dar o peito quando o bebê está com fome. Essa trama ela começa a se amarrar com base na forma que esse cuidador conduz. E aí, gente, estou falando de mãe, mas é claro, a gente está entendendo, né, que é esse cuidador, essa pessoa que está ali para esse bebê. Qual o olhar que essa mãe tem? Né? O que ela projeta nesse bebê a partir do momento que ela o alimenta? Ela está feliz, ela está triste, ela está angustiada, ela está bem? E aí ele vai apreendendo, assim, né? Como se fosse o olhar que nós temos no mundo, a partir dessas primeiras experiências em que alguém nos cuida e nos insere na trama de sermos sujeitos e não sermos só um pedacinho de carne. Ana Clara, Sim, posso pode interromper? falar. Só um Claro. pouquinho. Não está pautado no que eu trouxe aqui para falar, mas acho que pode ser importante, assim, uma interrupção rápida para falar que lá na empresa, né, nesse trabalho, ao longo dos anos, eu construí uma clínica, digamos assim, porque são muitas ações voltadas para vários aspectos desse sujeito aí, que o Samuel bem lembrou, biopsicossocial, né? São várias ações. Existe uma muito delicada e importante que é falar e trabalhar com casais grávidos, né? Seja o homem, o funcionário, seja a mulher, a funcionária, não importa, os dois são sempre convidados.
E essa clínica, né, se estabeleceu assim, como o que falar, né? No primeiro momento, a empresa demanda da gente coisas novas, técnicas, e na verdade, assim, com o tempo, nós recebemos, procuramos coisas importantes, né? A amamentação. O que que você pode falar para uma mulher sobre a amamentação? Como que você pode ajudar essa mulher? E esse pai também, os dois estão aí. Começa por aí, eu acho, né? Os dois envolvidos, como você está falando aí, a forma. Então, quando você fala para mim essa forma, né? Essa forma que não tem fórmula, como é que é? E aí a coisa avançou, 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 uma parceria com o IFF, trazendo coisas importantíssimas da amamentação, né, para essa mulher que começa aí, né, ela pegando esse corpinho aí, esse pedaço de carne funcional, que é só pulsão, né, que nos amedronta, porque é uma potência, né, incrível, né, um corpinho de carne apenas funcional nos amedronta, né? E essa clínica foi se constituindo daí. Então, desde que elas tinham esse bebê, esses casais, essas pessoas todas juntas, até depois, quando elas voltam, para trazer os impasses, que forma como se fosse os resultados disso aí que você está falando, né? Então, na interação com o bebê, né, com a sua majestade, o bebê, esses pais, essa mãe, com tudo isso que ela carrega, com todos esses significantes, com toda essa bagagem, como você mesmo disse, né, com as interferências, com as angústias, sobretudo com as angústias, essas mães, esses casais, eles voltam, né, quando tem que retomar o trabalho, depois da licença maternidade, para trazer toda essa gama de vicissitudes, né? Com esse bebê, com essa criança, a criança que não dorme, a criança que passou meses e meses sofrendo de cólica, a criança que só dorme entre os pais, a amamentação que foi dolorida, ou então a amamentação que não conseguiu ser construída, né? O laço, às vezes, né? E olha que voltam, às vezes, com 7 meses, né? A licença maternidade, ela, em algumas empresas, ela é mais estendida, a gente tem novas políticas de uns tempos para cá que bom, né, que privilegiam a mulher, então elas voltam aí atravessadas por esses significantes e esses efeitos, digamos assim, nessa relação com os filhos, que vão desde essas questões que são colocadas e que às vezes são possíveis ser reconstruídas, né, até questões mais estreitas, né, que a gente não tocou aqui, mas eu sou da clínica do sofrimento, eu acho, né? Então, assim, que eu penso a agressividade dessa mãe, desse bebê, né? Os casais agressivos, ou então um casal onde tem um membro agressivo, outro que consegue dar esse holding, esse afeto, esse sentido, né? É bastante interessante, assim, muito uma parte que foi construída só sobre isso aí, que está falando aí, né? O começo da vida. Bom, é isso. Patrícia, Ana Clara, eu queria fazer também aqui não é bem um fechamento, mas um apanhado de algumas coisas que a Ana Clara trouxe, e de repente, Patrícia, depois passar para você falar um pouquinho da topologia, e depois a gente pode voltar para a Ana Clara, não sei que você queira fazer um Eu fechamento estava disso. concluindo, Não, chegando então na tá bom. topologia, Então, mas não, então pode. tá bem. Então deixa Não, eu fica à falar. vontade, é preciso. É só para Tempo você, de concluir. só para você poder falar também, senão a gente acaba não tendo Mas tempo. eu até pegando o gancho do que a Patrícia falou, assim, o que eu estou tentando trazer também é se a gente pudesse fazer esse exercício, imagina o depoimento do bebê. Ela falou que fez esse acolhimento dos casais, né? Então, todo esse movimento que eu estou trazendo para vocês é para a gente pensar como seria o depoimento desse bebê. Como é que, se ele tivesse linguagem, como é que ele iria relatar
essas dores, né, esses desejos, esse ser atendido, esse não ser, esse ele abre um sorriso, muda tudo, ele chora, muda tudo, todo mundo apavora. Então, é sobre essa assimilação do mundo que vai fazendo essa formação que nós estamos conversando sobre o eu, né, sobre o inconsciente, sobre o supereu, sobre o isso, enfim. Então, gente, o que eu estou tentando trazer para vocês, assim, de uma forma, não pensando em conceitos, mas em pensando em quais as implicações na formação do sujeito, é que a topologia é como se fosse um estudo de espaços, assim. A gente faz alguns recortes para a gente pensar nesse aparelho psíquico que é muito complexo e é muito emaranhado. Por mais que a gente recorte uma coisa da outra, o que eu quis tentar trazer na minha fala é que essas coisas são moldadas ali de uma forma muito simultânea. Então, na tentativa de pensar esse sujeito de fala, né, que ele não é só anatomicamente definido, ele é também anatomicamente definido, é uma forma assim da gente pensar na complexidade que se tem para a formação de um funcionamento psíquico, né, que conduz assim para um outro pensamento, a psicanálise, que vai em direção diferente daquela lógica, como se o cérebro fosse dono desse funcionamento mental, né? Então, como se as funções fossem reduzidas somente à atenção, emoção, memória, como que são também muito importantes, mas que tem esse outro, esse recorte, essa trama acontecendo por trás. Então, uma maneira da gente abordar esse sujeito, né, da gente apreender esse sofrimento psíquico do humano, é através dessa divisão espacial. O Lacan, como o Samuel citou, ele utiliza, assim, eu não sei se eu posso usar como uma metáfora, mas vou por ali, uma representação de uma descoberta do matemático alemão, que é a fita de Möbius, que depois vocês procurem sobre isso, assim, que é mais ou menos assim, tudo isso que nós estamos discutindo não tem um recorte claro. Tudo está dentro, tudo está fora, tudo é ao mesmo tempo, e aí a gente não tem uma percepção muito fina de quando que é uma coisa, quando é outra, né? Ah, isso aqui é consciente, isso aqui é inconsciente, isso aqui é o eu, isso aqui é o supereu, isso aqui é o isso. Não é, né? É uma representação desse emaranhado do que o inconsciente significa. Então, não é só um lado, não tem dentro nem tem fora. Tá tudo junto, funciona de uma forma conjunta. E isso vai estruturar esse jogo de forças, que a fala da Patrícia veio bem nessa linha do que é pulsional, né, do que se endereça o outro, que faz com que surja essa construção de uma abordagem que é psicodinâmica. É por isso que a psicanálise é tida como uma abordagem psicodinâmica, porque a gente não consegue ver esse sujeito fora desse movimento. Então, assim, nesse emaranhado todo, nessa mistura de corpo, mente, de todos esses recortes que eu estou trazendo para vocês, a gente tenta, nessa proposta de uma abordagem psicodinâmica, alcançar um sujeito. Mas a gente nunca alcança ele 100%. Né? A gente não molda, a gente não consegue colocá-lo ali numa forma. Mas esse movimento dessa escuta ativa, da linguagem como o inconsciente, é nessa tentativa de alcançá-lo, de entender quais são essas afetações no corpo que passam pelos nossos pensamentos, né? O que esse sofrimento desse corpo tenta traduzir, né? E como é importante esse endereçamento ao outro, que é o que a gente chama de amor, né? Diferente do desejo, né? Essa busca ao outro, para que a gente consiga apreender, né? Traduzir e tentar vincular esse psiquismo a esse orgânico, a esse tudo, assim. É isso. Muito bem, Ana Clara, perfeito. Obrigado pela contribuição gigantesca e brilhante. Eu queria destacar algumas coisas aí dessa última parte que você trouxe, eu anotei aqui alguns pontos. Primeiro, é aquela volta, aquilo que a gente já tinha falado, né, que o sujeito é o sujeito do agora, né? O sujeito é um sujeito desse momento, é um sujeito atravessado pela linguagem,
o inconsciente estruturado pela linguagem, pelo simbólico, e aí você trouxe muito, com muita propriedade, a questão de que o sujeito ele nasce, ele está desamparado, né? Ele é um pedacinho de carne que é recebido pela família, por aquela cultura, por aquela família, vai ter inscrito nele um monte de símbolos, e a partir daí é que ele vai, então, se definir, vou chamar assim, como sujeito, embora, já que a gente falou tanto de Lacan, se a gente for pensar lá no objeto A, né, no Azinho, no Azinho pequeno, é bom, ou mesmo no objeto perdido do Freud, né, a gente vai voltar àquela ideia de que o sujeito, na verdade, nunca é completo a partir do seu próprio eu, né, ele vai ter sempre a relação com o outro, e aí esse outro, estou entendendo como tudo aquilo que é complementado, já que eu estou falando de objeto A, mas pensar que esse sujeito é um sujeito do seu tempo, é um sujeito da sua família, da sua cultura, que é o que você trouxe, que você tem significantes variando com a cultura, né? Se a gente sai o Samuel que nasceu aqui no Rio de Janeiro, certamente é diferente do mesmo Samuel que poderia ter nascido, não sei, em Manaus, ou aqui mesmo no interior do estado, ou num outro país, né? Porque não só teríamos outra família, como teríamos outra cultura. Assim como esse sujeito, ele é um sujeito mediado pela linguagem, produto de uma época, de uma família, etc. e tal, o psicanalista também é, né? O psicanalista é o psicanalista de uma época. Então, é sempre interessante a gente olhar, por exemplo, as histéricas do Freud, as histéricas de Viena, do século XIX, do início do século XX. Obviamente, a partir delas, o Freud chega ao conceito de histeria, ao tratamento, à neurose histérica, etc. Isso é interessante para a gente perceber que, naquele momento, era daquela forma. Hoje, as histéricas, os histéricos, nós temos outras considerações a fazer. Vale o conceito de neurose histérica, mas nós temos que adaptá-lo, obviamente, ao tempo e ao espaço. Eu acho sempre interessante a gente pontuar que tanto o sujeito como o psicanalista são sujeitos de uma determinada época, de um determinado local. E aí a sua fala traz isso muito bem. Aí eu comecei a pensar também, mesmo que a gente olhe o sistema nervoso, mesmo que a gente olhe biologicamente, o próprio sistema nervoso faz uma avaliação do que é importante e do que não é importante. Ah, eu 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 o clássico é, né, a gente pensar, entrar aqui em conceitos, mas a gente pensar em 2 coisas. Uma, eu estou sentado aqui e eu não estou me dando conta de que o meu corpo pesa sobre a cadeira. Não me dou conta disso, porque isso não é importante. Embora eu tenha essa informação, né, eu tenho uma reação, do sistema nervoso que me diz assim: "Olha, isso não é relevante, só é relevante a partir do momento que eu penso nisso". 99% das informações, elas são ignoradas ou são consideradas não relevantes pelo nosso sistema nervoso. A outra coisa, e eu estou falando isso porque, mesmo o biológico tem lá o seu quê de, vamos chamar de não biológico, embora sejam respostas neuronais, mas elas têm aí um quê de não biológico, né, de avaliação. Outra coisa é a fome, né, fisiologicamente, se a gente, simplesmente se prender à questão da saciedade, né, o hipotálamo vai dar lá a sua resposta, vai estar tudo certinho, estamos saciados. Mas, como dizia uma professora de fisiologia que eu tive, que eu sempre gosto de repetir, você tem fome ou vontade de comer, né? A partir de um determinado momento, não é fome pela saciedade, é vontade de comer, que é explicada não por uma necessidade do nosso sistema nervoso, do nosso corpo, mas por uma necessidade do nosso corpo enquanto sujeito, digamos assim. Ou seja, o que está influenciando aí para que a gente tenha essa fome? E aí é um pouco daquilo que você trouxe no início, né? A psicanálise vem também para mostrar: olha, isso aqui a medicina não é capaz de explicar. Ou é capaz de explicar a partir do momento que eu determino as influências biológicas, mas o que está antes, né? Por que eu tenho vontade de comer? Por que eu estou canalizando isso para a vontade de comer, já que eu estou efetivamente saciado? Então, olhar esse sujeito biopsicossocialmente, eu acho sempre fundamental. E, Patrícia,
passar para você aí, É, topologicamente. Antes topologicamente, disso, a Ana Clara, desculpa, Patrícia, a Ana Clara falou da topologia lacaniana, né? É muito interessante isso que o Lacan faz, de buscar as curvas da topologia, né? O espaço, o lugar, porque quando você olha, eu não entendo de topologia, mas o mínimo, quando a gente olha lá até os modelos lacanianos, você vê que são superfícies meio que distorcidas, né? São superfícies que você não consegue determinar exatamente. Então, olhar o sujeito e olhar as estruturas a partir dessa distorção é um pouco trazer essa questão da dinâmica que a Ana Clara nos trouxe, né? é, A gente lida com dinâmica, não lida com um sujeito teoria estanque. psicodinâmica. Então é isso. Patrícia, fica à vontade. Vamos lá, desconstruindo um pouco assim o que eu tinha pensado para trazer coisas mais conectadas aí, né, com a Ana Clara. Para início de conversa, eu acho que a gente tem que retomar, então, aqui um ponto que seria assim, e o hoje, né? E a estética psicanalítica, assim, o hoje, o que que ela experimenta, para onde nós estamos caminhando, qual seria a introdução para falar aqui para quem está interessado numa segunda-feira à noite, o que pode conectar e trazer o interesse das pessoas e explicar como se permite uma psicanálise nos tempos atuais, pós-pandêmicos, onde tudo se transformou, né, e continua se transformando, onde a subjetividade é bem distinta, né, da modernidade, das coisas que a gente pegou lá no início dos tempos estudando Freud, Lacan, é muito mais autocentrada. Então, para reforçar, eu penso em falar um pouquinho assim, voltar esse conceito aí, né, o topológico. O topológico seria o lugar das coisas, e esse lugar é todo misturado. Ó, significante da Ana Clara também, que ela trouxe aí, entre tantos conceitos, né? Esse topológico é misturado. O Freud, teoricamente, né, tem dois momentos aí, digamos assim, mas talvez a gente possa falar aqui, não sei como é a leitura de quem nos assiste, mas assim, um dos primeiros textos lá, né, em Comunicações Preliminares, acho que em 1893, algum assim, né? O Freud começou a ensaiar esses recursos, a ensaiar esse conceito aí do inconsciente, que eu acho que é o mais importante, né, de trazer aqui agora. O inconsciente, então, né? Que história, que lance é esse, né? Um pouco o que nos prende hoje, por isso é que a gente tem trabalho hoje, né? Continua tendo, por conta do inconsciente. Mas lá, né, com o Freud sempre teve seus parceiros, né? Toda vez que eu venho aqui, eu falo um pouco disso, né? Que em cada momento ele não construiu sozinho, né? Ele tinha lá seus parceiros, pessoas que se misturavam a ideias, que ensaiavam com ele, etc. e tal. Então, esse primeiro ensaio começa com as histéricas, né, Samuel? As histéricas lá do século passado. E nesse texto, né, Comunicações Preliminares, é um ensaio da teoria do inconsciente, enquanto ela começa lá vamos dizer assim, nessa dualidade que a gente enfrenta até hoje. Olha só o que a Ana Clara trouxe para a gente. Muita delicadeza, assim, com muito saber mesmo, né? Assim, desde o começo até agora, como a psicanálise trabalha com isso, né? O que é o corpo, que para a gente é completamente diferente de outras ciências, de outros saberes. A nossa experiência com o outro também é diferente por conta disso. E até hoje existem
Existem outras ciências, outros campos da psicologia que discutem muito isso. Então, o que o psicanalista trata é bem é bastante específico, é bastante singular, é bastante diferenciado de outras abordagens. Eu No inconsciente não tem negativa, né? Então não adianta falar isso. Eu ia falar assim, eu não pretendo ser arrogante, né? Mas assim, é do lugar que a gente sabe falar, né? Se a gente se dedica à psicanálise, se a gente está aqui e segue acreditando, todos aqui a gente tem uma estrada, né? A gente já passou por muitos momentos, inclusive quando o outro que é a questão do outro, né, de a psicanálise vai acabar, não sei o quê. Eu acho que aí mesmo é que a gente se levanta e estuda mais ainda, né? Como assim a psicanálise vai acabar se a gente está falando de inconsciente? Então, nesse início do Freud com o Breuer, nessa construção, é que houve essa primeira clivagem, porque o que se queria lá naquele momento? Vamos provar? É isso que se quer sempre, né? Que eu acho que outras abordagens talvez estejam muitas interessantes, eu imagino. Não me debruço, assim, não tenho tempo para me debruçar sobre outras, mas assim, vamos provar. Acho que tem muito disso, assim. Vocês podem me dizer depois, assim, se isso faz sentido. Enquanto o Breuer queria encontrar uma clivagem aí entre inconsciente, consciente, pré-consciente, onde acaba um, começa outro, né? Vamos usar a hipnose lá, feita no começo, e qualquer hora eu vou parar um pouquinho para estudar o que as pessoas que trabalham com hipnose se propõem hoje em dia, né? Como é que é, assim, se tem alguma diferença ou não. Ainda vou ter tempo para fazer isso. Mas, sob hipnose, nós conseguiríamos encontrar esse ponto aí de clivagem e descobrir qual foi o momento exato aí do trauma para o sujeito histérico apresentar aquele sintoma lá, né? Apresentar aquela paralisação, apresentar o sintoma, digamos assim. E aí, pá, a gente pegaria aí o ponto certinho, né? E o tratamento seria por aí, né? Sobre hipnose, esse sujeito consegue falar esse momento preciso, de que maneira e quando esse trauma foi aí marcado no corpo. E aí, Patrícia, pois desculpa, não. só fazer uma. Você falou a questão do provar, né, que tem muito a ver com a nossa. Com o que a Ana Clara também trouxe, porque ela trouxe o Descartes, e o provar tem muito a ver Foi. com essa nossa visão objetivista, uma visão positivista, né, de ciência. Mas aí eu também estou aqui lembrando que o próprio Freud, lá no projeto, né, o Freud do início, o Freud de antes de tudo, digamos assim, ele também tenta fazer uma abordagem um pouco mais quantitativa, né? Ele determina lá a quantidade que está ligada, se eu não me engano, ali, às partículas ou matérias especificáveis, portanto, você teria uma atividade de repouso representada por quê, que está sujeita às leis gerais do movimento, e daí os neurônios tinham que ser encarados como essas matérias, enfim, toda uma construção que vai buscar uma ancoragem na física e na neurologia, obviamente. Ele era um neurologista, né? Então, essa Dois médicos, né? necessidade, exatamente, essa necessidade, né, positivista da prova, a física como o ideal de todas as ciências, né? Tanto que, se a gente olhar ciências sociais, em geral, as ciências sociais têm lá alguma escola de pensamento ou alguma referência a alguma coisa da física. Vou falar aqui da economia. Na economia, especificamente na microeconomia, nós temos lá uma abordagem que busca a estática comparativa. Então, a física como ideal das ciências para que você dê ali a roupagem de algo que seja realmente científico, né? Isso aí eu consigo fazer A mais B igual a C, então está aqui, está provado um pouco do que você está trazendo. Desculpa, foi só para Nada. me ocorreu. É.
que eu que trabalho com orientação vocacional, eventualmente, né, que é o que procura um determinado sujeito, quando a gente vê claramente a questão do desejo, né, assim, realmente tem pessoas que escolhem determinadas carreiras aí, A mais B, né, e por aí vai. Mas mas assim, o Freud vai escapando aí, né? Aos pouquinhos, projeto, comunicações preliminares e por aí vai, né? Para entender justamente o que a gente pode trazer disso para o agora, né? Para pensar aqui hoje junto, não tem essa resposta não, mas assim, que justamente submeter o outro à hipnose e era alguma coisa que não dava essa resposta, digamos assim, né? Não dava esse caminho, digamos assim, para o inconsciente, né? Justamente porque está ali um sujeito submetido ao outro, né? No caso, ao médico, né? Aos médicos aí, ao Breuer e ao Freud, submetido ao desejo deles, né? Para entrar em um processo de hipnose, onde por ali poderia sair alguma coisa que fosse parecida com a cura, né? Então, o Freud logo faz essa ruptura e vai caminhando. A obra dele diz um pouco isso para a gente, né? Vai caminhando para... Ele vai construindo, que a psicanálise é justamente isso, né? Ele não vai inventando, ele vai construindo outros caminhos. Que vai de encontro ao que a Ana Clara trouxe para a gente o tempo inteiro aí, a questão dos significantes, a questão da escuta, da fala. Então, seria muito mais o inconsciente, né? Topologicamente, se é que pode ser colocado em algum lugar, seria por aí, pela representação da fala, né? Com esses digamos assim, não sei se isso faz sentido para quem não está nos ouvindo, né? Mas esses fios, né, de articulações lógicas com o desejo do sujeito, não com o desejo dos médicos ou com o desejo de quem estava lá na posição de hipnotizador, né? Hipnotizar o sujeito. E é uma coisa que muitos pacientes perguntam até hoje, né? Você faz hipnose? Você, quer dizer, sempre tem um interesse, eu penso assim, um pouco assim, que sempre tem um interesse de existir alguma coisa mais mágica que me cure, que não essa construção dolorosa de análise, né? Então, Patrícia, um benzodiazepínico é mais simples, é disso que a gente está falando. Ou seja, as pessoas sempre buscam uma pílula, não é? Essa pílula, normalmente, seria a pílula que faz com que nós não sejamos os responsáveis, inclusive, pelo nosso próprio processo de busca de uma cura, digamos assim. Então, se eu tivesse uma pílula para tudo, se os benzodiazepínicos ou os ansiolíticos ou o que quer que a gente tenha fossem a resposta para tudo, é claro que eles têm a sua aplicação, têm o seu lugar, né, quando você tem questões fisiológicas, mas se fosse assim, estava tudo resolvido, né? A farmacologia já teria dado resposta para tudo aquilo que a gente precisa, mas como não é, temos Não Freud. teríamos mais como objeto de estudo o sofrimento psíquico, ele deixaria de Exatamente, existir, né? exato. Muito bom. Seríamos todos, inclusive, aqueles aqueles Foucault, aqueles produtos do biopoder Foucaultiano muito mais exacerbados, né? Ou seja, Elaborados, assim, né? pacíficos assim, Estruturados. perfeitamente. vamos caminhando aí, né? Então é isso aí, né? Lá se foi a hipnose. Quando que para o Freud, assim, esse inconsciente aí faz muito mais sentido dessas construções aí, né? Desses fios lógicos ligados ao sintoma e suas representações. E que bom, né, que isso pode ser possível, porque imaginemos nós numa clínica atual com a questão dos sintomas aí
se multiplicando, né, com questões inimagináveis. O Samuel abriu aqui a roda com um curso aí sobre automutilação, o cutting, né, os sintomas nas crianças, os sintomas aí que vieram, um pouco vulgar falar desse jeito, assim, vieram com a pandemia, não, mas que trazem efeitos disso que a gente passou, né? Do confinamento, do medo, da morte, das crianças que não puderam ir para as escolas, né? Dos adolescentes que não puderam sair para as festas, para se juntar, para ficar em grupo, para descobrir, né? Estar junto, descobrir, transgredir junto. A gente agora está aí com a experiência de dividir com esses pacientes, testemunhando aí esses sintomas, que são por aí, pela representação. É isso aí, é um fio condutor, né? O inconsciente vai trazer para a experiência do analisando com o analista esse fio condutor aí através do sintoma dele, que ele vai falar, repetir, e poder talvez elaborar. E não como antes, né, na hipnose, nesse começo, de achar que esse trauma produz a mesma coisa em qualquer sujeito, né? Então, estou só reforçando coisas que a Ana Clara já trouxe aqui. Em cada sujeito é de uma forma diferente, em cada sujeito esse trauma, né, vai operar em um tempo, um tempo diferente, com uma significação diferente, com uma representação diferente, e a experiência do inconsciente é justamente essa, né? Ouvir, acolher. Para analistas ou psicólogos, né, pessoas que estejam aqui, que tenham acompanhado um analisando por mais tempo, né, que tenha construído, né, construções em análise, que tenha construído efetivamente um trabalho com os pacientes, percebem que o paciente, muitas vezes, são fios mesmo, né, que vão ficando maiores, né? Essa corda aí vai se esticando um pouco mais e passando por outros lugares, por outras experiências, por outras lembranças, outras angústias, outras defesas desse paciente. Então, isso diz muito mais, isso nos diz muito mais. Como eu ia dizendo, assim, para quem atende há muito tempo, para quem quem testemunhou aí muitas análises, muitas construções, muito autoconhecimento, muito amadurecimento de alguns pacientes, porque uma clínica demora, né, a se estabelecer. Ela primeiro é feita de muitos pacientes que saem, que não ficam e tal, depois a coisa começa a fluir, justamente porque tem relação, ora bolas, com a nossa própria experiência, né? A gente percebe que esses sintomas, então como é que isso acontece, né? Que esses sintomas vão se transformando e que, de repente, depois de tanta construção, a gente vê que existe um sujeito que, por exemplo, conseguiu emagrecer, que vai passar a lidar com a comida e com o seu próprio corpo de uma forma diferente, que, eventualmente, aquilo pode retornar, porque inconsciente é isso aí, né? Essa topologia é dinâmica, né? Eventualmente pode retornar? Pode, mas a gente consegue experimentar uma relação do sujeito com a angústia mais assentada, né? Mais suportar isso, né? Porque eu acho que o nosso trabalho também tem muita relação com isso, né? Ou tem total relação com isso, né? Que é um pouco suportar essas angústias, escutar nesse sentido, né? Escutar, acolher, limitar, talvez, algumas vezes. E para trazer o tema, então, como havia me articulado, né, com a Ana Clara, para esse tempo, né, de agora, assim, eu não tenho respostas. Eu acho que a gente tem que se encontrar muito mais, conversar muito mais e trocar experiências. Mas a estética, né, psicanalítica agora, ela comporta muito alguns, eu não diria alguns conceitos assim, mas alguns temas, justamente por isso. Então, dito isso, né, do inconsciente, que tem
que não tem propriamente um lugar, ele é dinâmico, ele fura, né? E aparece ali nos atos falhos, nos sonhos, nos sintomas muito loucos, né? Que os pacientes vão aí insistir, insistir. Isso tudo que a gente vai experienciar na clínica. Isso fazendo uma pausa aqui, assim, isso é possível hoje, né? Isso é possível, ser possível online, por que não? Não seria possível online, né? Se essa é a nossa, é o que a gente sabe fazer, né? Esse ofício aí de escutar. Então existem, como eu ia dizendo assim, os conceitos e nem tão de agora, né? Porque o que eu acho assim que é mais interessante é que a gente esteja junto para discutir isso, discutir a possibilidade e a seriedade da psicanálise online, porque ela veio para ficar, porque ela é a possibilidade, né? E, e agora a gente consegue já falar de um outro tom, né, Samuel, do que a gente falava no começo. Talvez ele tivesse entre nós ou uma angústia, ou uma questão da gente achar, né, que a gente voltaria ao presencial. Ainda era muito próximo, né, da experiência clínica presencial, da gente receber o paciente, da gente olhar o paciente, da gente ver o estilo do paciente, da gente ver os atrasos do paciente, né, as faltas, etc. e tal. Então, assim, era muito perto. Agora, a gente já conseguiu se distanciar um pouco disso, né, desse momento aí, e condensar algumas experiências, né? E eu pensei em trazer aqui rapidamente alguns conceitos, assim, nada demais, mas eu gostaria que eles fizessem sentido, né, para vocês. Mas não esquecendo, sabe o quê? Que eu já quase ia me esquecendo, assim, que o próprio Freud, ele, por muitas vezes, ele usou aí dessa psicanálise ampliada, né? Aqui vocês podem, Samuel e Ana, me relembrar mais, mas o Hans, né? Essa coisa de atender através do pai, né? De ter falado com o pai, ter visto o menino uma vez, daquele lá, o pintor, né? O Gustav, também de viajar, né? O Freud teve alguns casos emblemáticos emblemáticos e que, né, foram importantes porque tem obras aí só definidas a partir desses casos, né? Inclusive os cinco casos clínicos, curso aí mais do que consagrado, né, Samuel, da PUC, também coordenado pela professora Sônia. Alguns deles eu acho que nesses moldes aí, né, nessa psicanálise ampliada, vamos dizer assim. Não estou querendo dizer que com isso a gente agora vai fazer qualquer coisa, né, por ser online, ou vai se propor a fazer atendimentos curtos e tal, não, porque nunca dito o que pode ser e o que a gente acredita, né, que são as expressões aí do inconsciente, não dá para ser curto, né? Essa construção ela leva tempo. Começa daí, a psicanálise já se difere de outras terapias, né? Psicoterapia breve, nada breve, né? Psicoterapia longa, construção longa, mas ela pode estar concentrada aí em alguns tempos importantes também, né? Então, assim, eu vejo, e foi ficando cada vez mais claro para mim, que essa experiência aí, né, essa nova experiência do online, com crianças, né, alguns com crianças também, não sei se o Samuel pode talvez falar um pouco disso, se tem vontade, né, de falar aqui nesse contexto um pouco disso, mas é possibilitado a partir daí, né, da gente encontrar esse enquadre, que é a escuta, né,
são muitos, né? Muita coisa, assim, não se aprende isso num curso de psicanálise, né? Se aprende isso com a clínica que é soberana, mas tem relação é, com a com isso, né, com se fazer como objeto, né, não como sujeito em primeiro lugar, eu acho que essa é uma diferença grande, né, talvez de algumas outras abordagens, né? Patrícia, Pois não. eu acho que tem essa questão, por exemplo, essa questão da reavaliação do atendimento à distância que a gente fez. Eu mesmo, logo que começou a pandemia, antes da pandemia, já havia pessoas que faziam atendimento online, eu não fazia, porque eu achava que isso não funcionava, né? E aí veio a pandemia e eu, então, transferi os pacientes que quiseram, obviamente, porque houve aqueles que não quiseram, do consultório para o atendimento online, e eu comecei a ver que funcionava. Ou seja, eu me rendi à realidade que eu acabei encontrando depois, né? Então, os pacientes avançaram e até hoje continuam e preferem também o atendimento online. Eu atendi criança, sim, embora não seja o meu foco, né, atendimento à criança, mas eu atendia já no consultório, e a mãe da criança me pediu para continuar. Foi um desafio, porque eu comecei a pensar como eu poderia trabalhar com aquela criança online, né. Então o que eu fazia era, eu saía da minha casa, às vezes ia à praia e atendia na praia e começava a trabalhar com imagens, ou num parque para ter uma conversa. Claro que era uma criança que já falava, né, eu não tinha ali o chão, o lúdico, o brinquedo, eu não tinha nada disso, né, mas eu tinha a possibilidade de fazer interação com o ambiente. Então isso também foi muito legal. E tem uma coisa que eu acho que a vida online, virtual, nos possibilitou. Primeiro é isso aqui que nós estamos fazendo, né. A Ana Clara em Goiânia, eu estou aqui no Recreio, você está em Copacabana e, outras pessoas, provavelmente em vários lugares, seja do Rio de Janeiro, seja do Brasil, né. E também E eu me sinto próxima de vocês quando a gente está aqui exatamente. rodando, assim, eu me sinto bem, tenho essa sensação. Exatamente, ou seja, eu acho que a gente conseguiu reduzir essas distâncias, inclusive essa distância emocional, vamos chamar assim, dessa proximidade, né. Nós já nos encontramos, obviamente, presencialmente. Nunca encontrei a Ana Clara, porque ela está em Goiânia, pronto, mas a Patrícia já. Mas, assim, temos essa proximidade. Além disso, eu atendo um paciente nos Estados Unidos, atendo um paciente na Espanha. Na Espanha, é um português, portanto fala português. Nos Estados Unidos é um americano que não fala português. E começou a ser também um desafio, né, trabalhar numa outra língua. Por quê? Porque é esse inconsciente mediado pela linguagem, né, a gente está falando de uma outra estruturação, né, de uma outra língua. Por acaso eu falo, por acaso eu consigo, entender muito bem, e nós já estou trabalhando com esse paciente há 3 anos, e vai muito bem, assim, fazemos 2 sessões por semana. E essa Então tese que eu tento falar aqui, assim, agora, né, é justamente disso, né? Por se tratar do inconsciente, nos possibilita esse, esse leque, né? Atender, claro que é bastante delicado outra língua, né? Tem que saber falar inglês, tem que estar aberto, né, para isso. E você falou uma coisa que me lembrou o atendimento nas plataformas também, muito criticado. Não vou entrar tanto nisso, não, mas assim, atender pessoas do Brasil inteiro e que têm hábitos culturais e muito distintos, né. Tem uma coisa que me marca muito, por exemplo, eu te cortei que eu queria muito falar isso, assim, que a gente que lida, psicólogos, né, assim, trabalhando com muitas pessoas, ouvindo mães, ouvindo crianças, ouvindo, eh, sobre sexualidade, sobre as crianças que mudam de sexo. Uma coisa que nós devemos, digamos assim, estar abertos, né, para isso. Então, assim, isso a gente consegue experienciar mais nos grandes centros, né? Rio, São Paulo, tem umas coisas assim que são muito desses dois lugares, que dizem muito, né, do Brasil, mas ao mesmo tempo
É, tem Goiânia, tem Nordeste, tem o Sul, tem não sei o quê, tem a parte do país que quer se separar do país. Então, assim, são discursos de uma cultura completamente diferente, às vezes muito mais marcada pelo machismo, digamos assim, se me permitem falar dessa maneira, sabe? Com a educação de crianças, escolas, assim, muito mais tendenciosas, e isso é bastante delicado. Eu acho que só é possível aceitar um trabalho desse, digamos assim, aceitar estar junto com o paciente nessa travessia, né, nessa construção aí de análise, se estamos muito abertos, né, se estamos um pouco preparados para isso, né, para ouvir esses, esses fios que podem se tornar lógicos, né, com essas representações do sujeito aí que ele traz para a clínica, ou seja, ou para a clínica ou para outros espaços também, né? Sabe, faz sentido isso? Claro, e outra coisa, a gente voltar àquilo que a gente já falou. Nós somos psicanalistas de uma época, né? E é inevitável que nós tenhamos essa virtualidade presente no nosso dia a dia, né? As crianças são alfabetizadas digitalmente, nós vamos dizer o quê? As pessoas estão o tempo inteiro conectadas, né, com um aparelhinho celular, e nós vamos dizer o quê? Nós vamos ignorar isso, né? Por quê? Porque, bom, no século XIX, no início do século XX, a gente não tinha, sim, mas tinha outras modernidades, né? Provavelmente as pacientes lá em Viena chegavam à casa do Freud de charrete, no início. Olha, mas então poderíamos dizer, não, isso não faz sentido porque antes não havia esse tipo de locomoção, as pessoas tinham que ir a pé para poder... Sujeito é sujeito de uma época. Tanto acho que nós precisamos nos adaptar e aproveitar da melhor forma possível os meios disponíveis. Eu acho que é isso, né. Não sei se a Ana quer comentar E alguma coisa. pensando, a gente está falando sobre linguagem como inconsciente, o digital não deixa de ser uma linguagem também, É. né? Quando a gente fala aí, Samuel, assim, somos sujeitos, somos psicanalistas de uma época, ignorar a linguagem do digital nos faz a não ter acesso à parte desse inconsciente. Então, eu acho que a Patrícia trouxe, né, de uma forma muito bacana sobre esse desafio contemporâneo de fazer clínica psicanalítica, mas que a princípio, como o Samuel falou, trouxe esse estranhamento, esse receio, mas que a partir disso trouxe novas construções e até da importância da gente viver também essa linguagem que é do digital, né, que faz parte aí do nosso dia a dia e que não tem como toda a topologia que eu estava falando de recortes, mas a gente recortar, a gente romper com isso na nossa vivência, seja em um cenário clínico, né, ou apreender o próprio sofrimento do sujeito que é atravessado por esse digital também. Outro exemplo, eu já tive pacientes que usavam os aplicativos de namoro, alguns para namoro, outros para sexo, eles também são muito usados para isso. E eu comecei a pensar: "Olha, eu nunca usei isso, né". Mas eu nunca vocês não vão me encontrar nesses aplicativos, mas eu já baixei para ver como funciona. Never say never. Não, Never não vão me say never. encontrar nesse momento, né, eu não estou lá, só estou dizendo já estou adiantando, não estou dizendo que nunca estarei, mas é preciso saber como funciona, porque eu estou com o paciente trazendo Ah, demandas sim, a a partir disso, experiência não do é? analista, né? Senão você, o que a Ana Clara está dizendo, senão você fica desconectado com a linguagem, com o formato, etc. E aí não vai nenhum julgamento de valor. Se eu tivesse necessitado, eu provavelmente teria utilizado o aplicativo. E quantas demandas surgem a partir daí, né? Quantas, por exemplo, temos casos agora de pessoas que são enganadas e sofrem violência a partir dos aplicativos de encontros, né? Quanta coisa surge a partir da relação do sujeito com o mundo virtual e do aumento da ansiedade, do aumento da angústia. Já tivemos roda aqui sobre
essa virtualização da vida, sobre É. o Facebook, o Instagram, né, sobre essa mediatização, hã, da felicidade, né. Todos tiram fotos, né, vou tirar uma foto aqui, normalmente eu fazia, né, estamos Ó, todos a Ana felizes, né. Clara vai encontrar isso aí nessa nesse mergulho aí dessa pesquisa inédita, com certeza falarão sobre isso, assim, sobre esse transtorno também, né? Mas isso aí é um outro ponto, talvez, né, eh, do virtual, né, dessa dependência digital, dessa, eh, vai ser é uma outra coisa também que vai ser um desafio para todos nós trabalharmos com isso, né, com crianças completamente dependentes do digital, do telefone, do remoto, do virtual. Os homens, eu acho que já existe uma clínica assim, eh, aí dos homens, das compulsões, né? Os homens, as compulsões com a pornografia, com a violência, uma atrás da outra, né? Uma atrás da outra, tudo é filmado, tudo é possível. E isso realmente estreitou algumas patologias, né? Com certeza. Tenho certeza que a Ana Clara vai se deparar com isso, assim, em algum momento, né? As pessoas vão precisar falar disso, né? Vão precisar é, estudar sobre isso, mas a gente entra num outro, como se a gente estivesse entrando aqui na questão das patologias mesmo, né? E a gente está tentando fazer uma roda falando da possibilidade do atendimento remoto, digamos assim, porque virtual já alguns autores usam isso, né, esse termo, né, a virtualidade do atendimento psicanalítico, na medida que na medida virtual, porque justamente outras abordagens, né, eu falei lá da hipnose, né, que é pegar ali a clivagem, né, pá, qual é o momento ali que o cara se traumatizou, vamos relembrar aquilo, vamos massacrar aquilo e pronto, ele vai ficar bom. Então, outras abordagens eu acho que tem a questão do corpo, a questão de mapear ali em algum lugar, né, em algum momento, em algum sofrimento, tem a questão também de produzir estratégias para lidar com aquilo, para lidar com medo, com pânico, com a hora, né, que eu tenho dos relacionamentos, qual estratégia e tal. Na psicanálise, não, é nu e cruamente, então virtual no sentido assim, é de inconsciente para inconsciente, né? É o cara ali na associação livre, né? Nosso paciente ali na associação livre e a gente na atenção flutuante, né? De inconsciente para inconsciente. O que o outro não escutaria, o amigo, a mãe, o professor, para com isso, esquece isso, bola para frente, você fala muito disso, chega. É a repetição que a gente tem, que a gente escuta, né? Que é importante, né? Escutar. Então, eu acho que virtual já né? Nesse sentido, assim, já é virtual, né? A gente está discutindo aqui a possibilidade do atendimento, de sustentar mesmo um atendimento remoto de alguém que provavelmente, e isso eu teria muitas perguntas, resposta não, de alguém, e o atendimento remoto de alguém que provavelmente eu não vou conhecer, como é o atendimento numa plataforma. O cara lá de Manaus, entendeu? E que pode me escapar sim, né? Com muita facilidade também, né? E que inclusive ter a dimensão de como é que eu chego pela plataforma. Então, em algum momento eu posso mandar um WhatsApp para essa pessoa? Como, né? De que forma? E essas são questões assim que eu trago para cá, assim, eu tenho uma leve direção aí que eu sigo, né? Com coisas que eu li, que falam sobre isso, sobre o enquadre, né? Sobre o que é a matriz constante e o que é a matriz variável, né? Vamos pensar junto, assim, o quê, né? Então, tem que ter, né? Um ambiente silencioso,
uma escuta livre de todo preconceito, né? Esse é o papel do analista, né? De se colocar, não vai se colocar em hipótese alguma, não vai deixar furar, né? É, eu já tive questões aí com questão, eu atendo em casa, mas já pensei em ir para o consultório para atender virtualmente alguns pacientes e mencionar sobre os cachorros, sabe? Isso fura, né? O simbólico ali do que a gente está tratando, né? Então não é simples. Não é fácil, pronto, mas é aquilo que a gente estava dizendo, é a nossa época, né? Eu queria, como nós temos poucos minutos, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, porque a Patrícia tem que sair um pouquinho antes das 10 horas, então a gente aproveita para responder as Passou questões que rápido, vocês né? tenham. Então, 10h51, 9h51. Então, alguém tem alguma questão? Senão, vamos adiante. O chat não abre aqui para mim, eu não consegui Não, mas ele está abrir. aberto aqui para mim, Ah, tá. eu tô monitorando. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar, ou alguma colocação, pode ficar à vontade. E olha, Samuel, a gente tem um público que ficou aqui com a gente desde o começo, assim, tá? Sim, sim, sim. Bom, Ana Clara, quer comentar alguma coisa enquanto as pessoas se manifestam? Não, só agradecer, gente. Foi um prazer, né, a gente fazer essa roda e de verdade ter rodado, né? Um assunto que puxou um outro, que foi para o outro, a gente tinha previsto uma coisa e foi se arrastando aí, assim, numa construção de vários sentidos sobre o que é essa estética psicanalítica contemporânea, né, sobre como aquilo que foi o fundante se expressa hoje, né, sobre esses desafios da gente romper, né, enfim, com o que é prescrito e trabalhar aí com o que é o real da sociedade. E foi muito bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e para o pessoal, né, quem quiser mandar mensagem, né, tirar dúvidas depois eu fui citando alguns livros, mas não pensei muito em trazer as referências, mas quem quiser depois a gente entra em contato comigo que eu compartilho. E é isso, muito obrigada. Patrícia. Então, eu estava com saudade desse espaço aqui, né? Quando a gente fala, a gente aprende mais ainda. É um prazer rodar com a Ana Clara. Eu arrisquei aqui já falar no começo que eu desconfiava que ia ser bacana, assim, que a gente já rodou aí na vida em outras circunstâncias e foi ótimo. Ana Clara mora no meu coração. Samuel já é velho conhecido, cansado de guerra já. E é isso, foi um prazer poder falar sobre isso e que a gente, sei lá, talvez tenha outra roda, né, para ir aprofundando isso. Eu gostaria muito de ouvir suas experiências, de atender em outra língua também, da coisa do virtual, como que vocês estão fazendo, pessoas de muito longe, se estão Também mantendo. acho que esse é um tema bem interessante para Não a é? roda, me interessei. Uhum. Se essas análises estão se mantendo, né, estão evoluindo. É, foi um prazer voltar aqui. Eu queria responder aqui a Rosália, sim, ela está perguntando se é possível depois assistir a isso, a nossa roda, né? É possível no canal da PUC, fica no É, YouTube, fica tudo gravado e depois é rapidinho eles disponibilizado. sobem lá pro YouTube. Todas as rodas estão disponíveis desde 2020, né, quando nós começamos a fazer essas conversas. Eu queria, então, a Patrícia vai ter que sair, por isso a gente está aqui fechando 5 minutinhos antes. Eu queria agradecer imensamente a Ana Clara e a Patrícia pela generosidade em dividir, né, conhecimentos, em dividir pontos de vista. Queria agradecer a PUC, claro, porque
como eu vou repetir aqui, né? Eu fiz mestrado na PUC, eu fui professor da PUC, continuo dando aula na PUC, então, por ser minha casa também. Pedir desculpas porque eu substituí a Sônia, e a Sônia hoje ela teve um problema de saúde, ela me pediu para substituí-la. Substituir a gente não consegue efetivamente, mas a gente faz aquilo que é possível. Claro que tem uma outra dinâmica, né? Mas agradecer a paciência de vocês, mas então agradecer a presença de todos e dizer que nós estamos sempre à disposição para conversar, para trocar opiniões, porque é assim que se faz conhecimento, né? Interessante você ter pontos de vista diversos. Não, aqui nós não temos, por acaso, porque estamos todos aí na mesma linha de formação, de raciocínio e trabalhando com as mesmas coisas, mas é importante a gente ter os pontos de vista, sempre, todos eles. Então, agradeço imensamente todos vocês e estaremos aqui de volta na nossa próxima roda.